Eu não sou contra remake ou remaster, sou contra a dependência deles, entende? A nostalgia vende, as empresas sabem muito bem disso, o público também sabe, então continua usando. O problema é quando isso deixa de ser uma forma de preservar ou reconstruir uma obra e passar a ser uma fórmula. Esse jogo já fez sucesso, por que não vamos refazê-lo? Depois outro, e quando você percebe, tá acostumado ao passado em vez de receber algo novo, isso já está saturando. Não porque o remake seja ruim, alguns são excelentes justamente porque reinterpretam a obra, corrigem problemas e introduzem o jogo para uma geração que não teve contato com ele. Os números mostram que existe demanda real, remake e remaster chegar a 138 milhões de downloads em 2025, mas demanda não justifica nada para uma repetição infinita. Eu aceito revisitar uma obra quando existe uma razão para ela ser revisitada. Se a única razão é nostalgia, então você não está criando experiência, está monetizando uma memória. Existe uma diferença. Quero ver essas empresas usando o dinheiro que essas franquias geram para financiar novas ideias. Alguns já fazem isso. O problema não é voltar ao passado, é esquecer que ainda existe um futuro para construir. Remake é ferramenta, não deveria virar identidade. E o mais curioso é que essa atuação não acontece porque as pessoas deixaram de gostar desses jogos. Acontece justamente porque elas gostam. A empresa percebe que existe uma propriedade conhecida, uma comunidade formada e uma memória afetiva pronta para ser reativada. O risco é óbvio. Quanto mais segura a forma se torna, menos necessidade existe de correr riscos. E quando o risco desaparece, a indústria começa a se repetir. Você começa a reconhecer o anúncio antes mesmo de ele terminar. Um jogo antigo, uma versão atualizada, gráficos melhores. Algumas mudanças, a mesma marca, a mesma promessa e normalmente nostalgia. Eu não considero isso necessariamente exploração. O consumidor escolhe comprar, mas considero uma acomodação quando uma empresa possui a capacidade de criar algo novo e decide continuamente reutilizar aquilo que já provou funcionar. Não existe problema em ganhar dinheiro com nostalgia. O problema é que quando a nostalgia se torna substituta de criatividade, porque uma empresa que só olha para trás eventualmente transforma o próprio passado em estoque. Eu não quero que os meus jogos da próxima geração sejam apenas versões melhores dos jogos da geração anterior. Quero novos clássicos, não apenas versões dos antigos. Se vocês conseguem fazer o passado parecer novo, então também deveriam conseguir fazer o novo parecer inesquecível. É isso aí. Eu separo preservação de conveniência. Um remake pode honrar uma obra. 10 pode ser uma tendência. Quando tudo vira remake, deixa de ser exceção e passa a ser modelo. E modelo eficiente é justamente os mais perigosos, quando ninguém mais tenta quebrá-los. Agora, eu não culpo o jogador por comprar. Se uma pessoa possui carinho por uma obra e recebe a oportunidade de revisitá-la com tecnologia atual, é natural que queira. Também não culpo uma empresa por querer lucro, ela existe para isso. O que eu questiono é a proporção. Quando a indústria percebe que determinada forma funciona e começa a reproduzir até o ponto em que qualquer anúncio parece previsível, o problema deixa de ser financeiro para ser criativo, porque criatividade envolve aceitar a possibilidade de fracassar. O remake já possui uma vantagem que uma probabilidade nova não possui: reconhecimento. O público já conhece o nome, já conhece o personagem, já possui uma memória afetiva, já existe a expectativa. Uma IP nova começa do zero. Então existe uma diferença enorme entre dizer vamos reconstruir isso porque existe algo que podemos fazer melhor, e vamos reconstruir isso porque sabemos que vocês já gostam. A primeira é criação, segunda é segurança, e segurança não é necessariamente ruim. Só não pode ser a única direção. Eu quero que uma empresa me surpreenda. Quero olhar para um anúncio e não saber imediatamente o que estou vendo. Quero personagens que ainda não conheço, mundos em que ainda não explorei, mecânicas que ainda não experimentei. Porque nostalgia deveria ser uma porta para o passado, não uma prisão para o futuro. No fim, a pergunta que eu falei é simples: se vocês têm tanta confiança nessa geração de tecnologia, por que continuam precisando da antiga geração de ideias para vender? Não é condenação, é uma pergunta. E talvez justamente uma pergunta que a indústria precise responder.